Olá, amigos do Frentcast, muito bem-vindo a mais um episódio com o nosso amigo Marcos. Agora, então, a gente vai estar falando um pouquinho mais especificamente da legionela, sua origem, como detectar, como a gente pode trabalhar, como que isso tem a ver com o nosso dia a dia em termos de segurança de água. Então, mais uma vez agradecendo a presença do Marcos aqui. Está sendo um papo muito gostoso, muito leve, muito tranquilo e acredito também muito bom tecnicamente, não só para os técnicos, que são os nossos realmente ouvintes aí e assistentes, mas para todo mundo, que eu acho que esse assunto interessa. Então, nesse episódio a gente vai falar um pouquinho mais, fica atento aí, ligado, que certamente vai ter uma informação muito legal para o nosso dia a dia, especialmente para nós, tratadores de água. Acho que esse assunto é muito importante. Certo, Marcos? Então, muito obrigado aí pela tua presença. Fala, filhão. A gente viu que a gente já caiu na intimidade, né? A gente te admirava do LinkedIn, grupo de WhatsApp, agora a gente está chamando de amigo e a gente vai seguir assim, de tão leve, tão legal que está sendo essa conversa. Então, faço, né, essas palavras aí, cara. Tem sido um espetáculo e aí tenho certeza que ainda vai ser, porque a gente tem mais episódios, né, para conversar ainda. E vamos começar a falar desse tema que não é tão comentado, mas é tão importante quanto todos os outros que a gente conversou na história do nosso podcast e no meio técnico também, que é essa dita legionela, né? Então, eu acho que não tem pessoa melhor no Brasil para falar sobre isso do que você. Então, isso para nós já serve como um privilégio de poder estar gerando esse conteúdo para as pessoas sobre um tema tão importante, que vai até um pouco além do que é o tratamento de águas em si, né? A gente está falando de segurança, a gente está falando de risco, a gente está falando de saúde também. Então, obrigado novamente por ter vindo e vamos pedir aí que você comece falando sobre a legionela, onde que ela surgiu, e aí a gente vai entendendo mais sobre esse tema aí tão importante. Bom, mais uma vez, obrigado. Eu acho que as nossas conversas estão sendo super legais e espero que a gente consiga colaborar com o que é o objetivo, né, do podcast, para ajudar quem está nos escutando, quem está nos vendo, no sentido de aproveitar as experiências, o tempo e uma série de coisas, né? Então, vamos ser bem objetivo agora, porque agora é uma parte mais técnica, né? Na primeira parte foi uma conversa mais aberta, mas eu vou responder a sua pergunta, né? Você perguntou, se eu entendi direito, onde tudo começou. Exatamente. Okay. Exatamente. Bom, onde tudo começou, a questão da legionela. Vamos imaginar que nós vamos voltar lá para trás, em 1976, que era em julho, na época da comemoração dos 200 anos da independência dos Estados Unidos, que normalmente tem um desfile militar da comunidade, dos ex-combatentes da Segunda Guerra, da Guerra da Coreia, e isso foi feito na Filadélfia, né? Tem tudo um porquê, porque foi lá que tem todo o processo do país, né? Muito bem, estava tudo ótimo. Estava tendo uma festa maravilhosa, o pessoal indo para os hotéis, passeando, tomando uma cervejinha, né, se divertindo, e até aí tudo certo, né, não teve nenhum problema. Aí o que acontece? Quando terminou a festividade lá na Filadélfia, as pessoas voltaram para suas casas. E existe um grupo de combatentes dos Estados Unidos, das Forças Armadas, que chama legionários. São todos aqueles que já participaram de guerras, como Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia, e aí vai. E eles são muito... que nem os pracinhas nossos, né? Então eles são muito considerados dentro do país, né? Aí, de repente, uma semana depois, 4 dias depois do término da festa dos 200 anos, um dos legionários foi para o hospital e morreu. Então, antigamente não tinha WhatsApp, né? Mas todo mundo ficou sabendo, né? E aí foi uma comoção, porque é um cara ex-combatente e tudo isso. Então, muitos que estavam lá na festa foram no velório, no enterro desse herói, né? Só que quando o pessoal estava indo, souberam que morreu mais um, morreu. Começou a morrer muita gente que tinha
participado das comemorações e eram os legionários. E aí falou, peraí, no mínimo alguém fez alguma sabotagem porque estão atacando justamente os heróis americanos, né? Bom, já deu para sacar por que chama legionela, né? Então, deram o nome de legionela um ano depois, porque aí o que aconteceu? Começou-se uma investigação para saber o motivo, porque coincidentemente, todo mundo que faleceu ou ficou internado no hospital esteve na festa, né? Então não tinha ninguém com esses sintomas e tudo isso, dos legionários, que tivesse voltado para suas residências e tivesse sofrido alguma coisa. Então o CDC americano, o governo americano, Congresso, mexeu com todo mundo, porque eram ex-combatentes. Se fosse a gente, não tinha acontecido nada, né? Mas eram ex-combatentes. Então, com isso, houve uma investigação que demorou um ano e tinha participação do Congresso, muita gente cobrando. O negócio foi complicado. Quando envolve isso, é sempre um tema delicado para eles, né? Muito. E aí, o que acontece? Primeiro acharam que era um ataque... Na época não se chamava terrorismo, mas fosse um ataque de algum inimigo com algum pó, algum veneno, alguma coisa assim. Então a coisa foi pesada, né? E aí começaram a investigar tudo, e aí começaram a fazer um protocolo sobre análise de risco, né? Bom, aonde eles estavam? Aonde eles passaram? O que aconteceu com eles durante a coisa? Então entrou o FBI, entrou todo mundo para investigar aquele que estava doente ou aquele que aquele que estava doente ou aquele que faleceu, né? Aonde ele passou, onde ele esteve. Aí começaram a fechar o circuito e perceberam que a maioria deles tinha ou se hospedado num hotel, ou ido ao hotel para uma comemoração, ou ido ao hotel para almoçar ou jantar, ou passaram perto do hotel. Opa! Então, aparentemente, o ponto comum era o hotel. Aí começaram, não, foi a comida. Não, mas peraí, a pessoa que andou lá fora não entrou para comer. Então, não é a comida, né? Tem alguma coisa que pegou todo mundo, então tem que estar no ar. Porque todo mundo respirou ar. Só que uns respiraram dentro e outros respiraram fora. Opa, como é que é isso, né? Bom, investiga, e alguém... analisou a água. E quando começaram a analisar a água, pegaram uma amostra de água de todos os sistemas, inclusive dos sistemas de resfriamento do ar-condicionado, ou seja, da torre de refrigeração, que fica no topo do prédio do hotel. E, inclusive, só para vocês terem uma ideia, existe um museu da legionela no CDC americano. E eles têm uma garrafa de água da torre de resfriamento que eles descobriram lá no hotel. É muito bacana, né? Inclusive, tem tudo o que aconteceu naquele dia, eles têm um museu sobre isso. Então, resumindo a história, para não ficar aqui 10 anos, descobriram que tinha uma bactéria comum, inclusive na análise que fizeram, análise clínica do pessoal que faleceu, né, com análise do pulmão, né, descobriram que era uma coisa compatível e era uma bactéria. Aí uma pessoa, um médico, quando começou a entender sobre isso, ele disse, caramba, eu já vi isso há uns anos atrás. O que acontece? Há alguns anos atrás tinha havido um surto numa cidade ali em Michigan, que pessoas morreram de pneumonia através de algo que ninguém descobriu. Só que o médico, guardou as lâminas. E quando descobriram que hoje a legionela, em homenagem aos legionários, lá na Filadélfia, ele também comparou a parte microbiológica, né, do que ele tinha guardado e percebeu que era tudo igual. Resumidamente, se descobriu que já existia, não foi formada, uma bactéria na água que provoca pneumonia ou uma gripe muito forte, porque foi o que aconteceu lá atrás, porque não foi pneumonia, foi uma gripe muito forte para muitas pessoas, e descobriram que estava na água e que as pessoas, ao aspirar
partículas de água contaminada com essa bactéria legionela podem se contaminar e ficar com uma pneumonia ou com uma gripe muito forte que chama-se febre Pontiac, em homenagem à cidade de Pontiac, no Michigan, onde aconteceu o primeiro caso antes de 1976, que esse médico, por sorte, guardou. Então, com isso, a partir de 1977, 78, se propagou no mundo, né, de que na água existe uma bactéria que pode trazer problemas de saúde às pessoas quando aspiram micropartículas de água contaminada com a bactéria legionela. E de lá para cá, se estudou muito sobre isso. Existem quase que 52 tipos de espécies de legionela. E agora também, há pouco tempo, quando eu falo pouco tempo na ciência, é 10 anos, 20 anos, tá? Descobriram que tem legionela também na Terra. Na Terra, principalmente essa que se prepara para fazer jardinagem. Sabe, que vende em saquinho. Aqui no Brasil a gente ainda não comprovou isso, mas lá nos lugares onde a sua esposa gosta, na Inglaterra, na Escócia, na Holanda, né, em todos esses países, na plantação de tulipas e tudo isso, que o pessoal usa muito a jardinagem, lá se descobriu uma bactéria, legionela, só que em vez de chamar legionela SG, SP, qualquer coisa, deram o nome de legionela Long Beach, porque quem descobriu foi um cientista que vivia na Califórnia, em Long Beach. Então, nós temos a legionela na água e também na terra. Tá? Agora, lembrando o seguinte, é água. Tem muita gente que me pergunta, que água? Água. Basta ser água. Né? Essa água que a gente está tomando aqui pode ter legionela. Só que o que eu estou fazendo com essa água? Estou bebendo. Então, bebendo não faz problema. Tanto que a água da rede municipal, de qualquer cidade do mundo, ninguém faz análise de legionela. Porque a água municipal ela é feita para quê? Para você beber. Né? Então, beber, a legionela não traz problemas gastrointestinais. Não é esse problema. O problema da legionela é problema de infecção pulmonar respiratória. Então, ela pode ser uma pneumonia ou uma febre Pontiac. Okay? E, dependendo do tipo da legionela, pode levar à morte, infelizmente. Okay? Então, foi aí. Filadélfia, legionela, legionários, 1976, e aí a coisa veio. Lógico, tem notícias, tem uma série de informações interessantes. Eu tenho filme da época, eu tenho foto e tal, mas tem até música, tá? Sobre a legionela. É verdade, tem o Bob Dylan escreveu uma música sobre a legionela em homenagem aos legionários. Né? Olha só. Tem um disco dele sobre isso. Então, e aí o pessoal começou a divulgar bastante, né? E alguns países no mundo levaram a sério. Então tem normas, lei, jurisprudência, muita gente, CDC, tem países que é obrigado a notificar quando alguém fica doente, né, com legionela. No Brasil não existe essa notificação. Eu até entendo por quê. Nós temos tantos problemas, né? Porque mais um vai ser complicado. Então, mas o número de óbitos é bastante significativo. Só para dar uma ideia, aqui no Brasil, antes, tudo que a gente fala de óbito de saúde pública, tudo a gente tem que falar menos Covid. Tem que tirar o Covid de lado, senão a estatística quebra tudo. Né? Então, o Covid foi uma exceção, né? Para os momentos modernos. Mas antes do Covid, a legionela no Brasil é de 5 mil a 6 mil óbitos por ano. É muita gente. É muita gente. E todo mundo que falece com pneumonia, o médico, seja lá quem for, coloca insuficiência respiratória e não entra em detalhe. Né? Mas a gente sabe, pela estatística, a gente sempre trabalhou, e eu estou trabalhando com legionela desde 1999, a gente é muito curioso, então a gente teve muito contato com a área médica, com tudo isso, então a gente sabe quantas pessoas ficaram doentes no Brasil, vamos falar do Brasil, de pneumonia. Quantas faleceram? E estatisticamente no mundo, qual é a porcentagem das pessoas que têm pneumonia e falece pela legionela? O número X. É estatística.
Eu não posso comprovar para você que são 5 mil ou 6 mil, mas pode ser 8, eu não sei. Menos que isso eu tenho certeza que não é, porque o número de pessoas no Brasil que vão a óbito por pneumonia, vocês não imaginam. Esquece o Covid, hein? Esquece o Covid. Agora, por que a legionela tem a ver com o Covid? Eles são primos, elas são primas. Covid é um vírus transmissível de pessoa a pessoa. Okay? Esse é o grande problema, por isso que muita gente fica doente. A legionela não é transmissível de pessoa por pessoa. Só tem um caso em Portugal, mas isso não levou à conclusão, porque ela precisa da água, e aí se eu me contamino, só fico eu. Tá? Eu não vou passar para ninguém. Então, o número de pessoas infectadas tem que ser adquiridas através de uma fonte de água. Só que pode ter muita gente ao mesmo tempo, porque muita gente pode estar sendo contaminada com a mesma fonte de água. Né? Então, todo sistema que forma spray ou aerosol com água é uma fonte de risco. Podemos perguntar agora. Podemos citar vários. Então vamos lá. Vamos começar pelos mais esdrúxulos. Todo mundo tem... vamos dizer... Você começou a falar, começou a abrir uma caixa aqui de... Exato, de dúvidas. Então vamos lá para você ter um problema hoje grave. E todo mundo que está assistindo também. Só que é o seguinte, pessoal. Calma. Tá? Isso é só uma parte técnica. Depois a gente vai dando algumas ideias de como minimizar o risco, né? Porque o risco sempre vai ter, a gente só minimiza. Vamos pensar num carro. Olha só, hein? O que tem que o carro ver com água? Vamos ver. Ar-condicionado. A água que está naquele bujãozinho que a gente faz... O spray do vidro. Do vidro, né? O que acontece quando a água sai? É spray ou aerosol? Pois é. Aí é uma fonte. Por quê? Porque aquele bujãozinho de água lá, que tipo de água que você põe lá? Você não tem a menor ideia, né? Não é... E couber numa garrafa. Isso, tiver na posto, de torneira. qualquer jeito. Vai saber Deus. Então, só para começar já a explicar a legionela. A legionela adora a água com temperatura de 20 a 65 graus. Top no carro. Essa água pode ser? Só pode. Normalmente a água é limpa, porque você cuida. Ultimamente a gente cuida, porque... né? Então, ela gosta de água limpa. Não vem com água suja para cima dela. Tem frescura ainda. Ela é muito fresca. Ela é bem fresca. Então, lá também tem água limpa. Outra coisa que ela gosta é do spray do aerosol. Gosta do pH, que é o pH da água. Uma coisa que ela gosta também é ferro. Se tiver uma corrosãozinha, ela é animada. Ela gosta de biofilme, sabe que é o biofilme, né? Então, pessoal que está nos assistindo, não sei se você tomou banho hoje pela manhã ou vai tomar à noite. Se você vai tomar de manhã ou à noite, eu recomendo todo mundo pegar o dedinho e passar no chuveiro, mas bem de leve. Se você sentir uma pequena gosminha, isso chama-se biofilme. Se você não encontrou, você abre o chuveiro e olha lá dentro. Porque muitas vezes alguém passa um paninho no chuveiro, mas não limpa o chuveiro, né? Então, essa gosminha chama-se biofilme. Onde a legionela fica? No biofilme. A legionela tem nem outro problema. Só vou trazer problema aqui. Ela vive dentro da ameba. Então, muitas vezes, você faz análise e não acha a maldita da legionela, porque ela está dentro da ameba. Então, ela só aparece quando ela sai da ameba. Então, ela também... Muitas vezes você pode ter gente contaminada, mas quando você faz análise não dá nada positivo. Outro problema é que quando você faz análise de legionela na água, demora no mínimo 14 dias para sair o resultado. E ela infecta uma pessoa em 3 dias. Então, a pessoa morreu, o resultado ainda não saiu. Só sai 10 dias depois. Então, você vê que a coisa é complicada. Existe teste clínico. Tem um teste de urina, que é bem rápido e barato. Também existe por exame de sangue. Hoje, se você for no qualquer laboratório, quer dizer, não todo, mas vários laboratórios já fazem análise de legionela, tanto por urina como por sangue. Isso porque a gente trouxe essa tecnologia e começamos a pressionar os laboratórios para fazerem, né? Nem todo hospital faz análise para os pacientes. Eles entram com sintoma de pneumonia e ninguém sabe. O pessoal continua tratando como se fosse uma pneumonia normal e muitas vezes é por legionela. E a legionela, por sorte,
é uma bactéria. E toda bactéria a gente pode tratar com antibiótico. Então, existe antibiótico Para a legionela. para a legionela. Você vai lá, está escrito lá na bula, é para outros também, incluindo a legionela. Né? Então, isso é muito importante para todo mundo. Mas você se contamina através de contato, através de respiração de partículas de água em spray aerosol. Então a gente banho, tu pode tomar pneumonia. Tem muita gente, inclusive tem mais gente se contaminando com esses sisteminhas, né, do que com grandes sistemas. É que nem a gente que trabalha com esse tema, a gente sempre fala o seguinte, o que sai na televisão? Um acidente de avião ou um acidente de carro? De avião normal. Exato. Então o acidente de avião é muita gente ao mesmo tempo. Então tem alguns sistemas, que eu vou dizer, por exemplo, uma torre de resfriamento. Ela tem evaporação. Se ela estiver contaminada, ela pode contaminar as pessoas num raio de 10 quilômetros. Ao redor dela. Imagina. Imagina uma torre de resfriamento. Considerando vai pegar uma cidade que tem 3, 4. É tipo o sinal de celular, estão todas. Exatamente. Então, então, quando acontece numa torre de resfriamento, tem muita gente contaminada ao mesmo tempo. Mas no banho, às vezes, uma pessoa fica com pneumonia, vai a óbito, infelizmente, né? Mas é uma pessoa, não vai sair em lugar nenhum, ninguém vai notificar, ninguém vai dar notícia sobre isso. Não é só aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, né? Então, muitas vezes as pessoas pensam que só acontece quando tem muita gente. Não é verdade. Tá? Você vai num parque, tem aquele botãozinho lá que sai uma aguinha lá, o spray para te refrescar. Sem dúvida, vai te refrescar. Você tem ideia de onde vem aquela água? Nem ideia. Ninguém tem ideia. É bom nem saber de onde vem a água. Ignorância é uma benção. Tem umas coisas que quanto mais... Vou dar uma dica para todo mundo aqui que está nos assistindo, né? Quando você vai no banheiro, né, você usa o vaso sanitário para qualquer coisa, tá? Não vem ao caso. Quando você toca a descarga, você baixa a tampa ou não? Sim. Você baixa. A maioria não. Sim. 99% das pessoas não baixam a tampa antes de tocar. Descarga. Não adianta depois. Porque normalmente é assim, né? As pessoas tocam descarga, ficam olhando e depois baixam a tampa. Só para dar tchau. Alguma coisa que seja, né? Tem algum fetiche, alguma coisa assim, né? Mas o problema é que quando você toca a descarga, o movimento rotacional do vaso, né? Da água que está no vaso, ele traz uma quantidade de partículas que saem astronômicas. A gente já existe várias fotos, filmes que se colocam um produto específico, a gente apaga todas as luzes, né? E põe luz negra. Se lembra da bailinho? Você não sabe disso, quem sabe? Isso é coisa antiga, né? Lembra, né? Então, quando você coloca a luz negra lá, aparece uma quantidade enorme, né, de partículas voando do vaso sanitário. E isso, para onde vai? Para todo lado. E às vezes vai na pessoa, porque a pessoa fica ali, né, e pode respirar. Além de pegar a legionela, vai pegar outras coisas também. Sim. E possivelmente pegue as outras coisas antes da legionela. E esses partículazinhos estão contaminando o seu escova de dente, a sua pia, tudo. Ela fica ali em stand-by quase. Esperando a qualquer momento ficar ativa. Então, pessoal, por favor, quando for ao banheiro, antes de tocar a descarga, baixe a tampa. Isso em qualquer lugar do mundo. Imagina você ir num banheiro público, num shopping, em algum lugar, e você... É pior. Tá bom, pessoal? Nem vamos falar. Então vamos deixar de lado, porque... E do ponto de vista de controle, né? Então, bom... eu tenho um plano de segurança que eu posso olhar para isso, mas em termos de desinfecção, em termos de mais resistente, menos resistente, por que a gente fala tanto em coliforme, não fala de legionela? Por quê? Porque assim, o coliforme total, fecal, essa coisa toda, é um problema gastrointestinal, que a probabilidade das pessoas terem é muito grande, porque todo mundo bebe água, né? Então, e isso é uma questão de saúde pública, né? A água potável. A legionela é fresca, tá? Ela só gosta de água boa. Então, aonde tem a incidência de legionela em lugares onde o saneamento não chegou, onde tem saneamento.
Onde tem, né? Só onde tem saneamento. Olha só. Tá? Então ela é muito... ela é nobre, né? Ela é muito sofisticada. Então, por exemplo, aonde ela está? Ela está em edificação, que tem água potável. Ela está nos hospitais, que tem água potável. Ela está no parque aquático. Ela está em tudo que é lugar. Onde tem água boa. Onde tem água boa, circulando lá. É um controle que às vezes nem no tratamento é visado a remoção específica disso. Né? Porque o que acontece? A legionela, como ela não é considerada um problema gastrointestinal, ela não é tratada com isso. E o cloro que a gente usa para potabilizar a água, que é o problema do coliforme, é o máximo 2 ppm de cloro livre. A legionela com 2 ppm, ela nem sabe o que é isso, porque ela não dá nem bola. Porque não é isso. Só para vocês terem uma ideia, para você fazer uma desinfecção de um sistema contaminado, às vezes você é obrigado a usar 30 a 50 partes por milhão de cloro livre por 12 horas. Você imaginou a corrosão, problemas de, né, operacionais e tudo isso. Então, a legionela é complicada. A única forma de você matar a legionela é com temperatura constante, olha lá que eu vou falar, constante, acima de 70 graus. Impossível. Onde é que você vai ter isso? Então, pessoal, mas em edifícios, qualquer lugar. alguma coisa. Não tem como. Então, o que a gente fala, né? Até por uma questão legal. Ninguém elimina a legionela. O que a gente faz, nós, especialistas no tema legionela, porque aqui no Brasil, praticamente só a CETRI que faz avaliação, chama-se gerenciamento do risco da legionela, através de uma avaliação de risco da legionela ou um plano de segurança da água para edificação e indústria, que é o nosso serviço. O que a gente ajuda os nossos clientes é aonde tem o risco, como minimizar o risco, como fazer o gerenciamento do risco, né, através de uma verificação em loco, um estudo bastante sofisticado, porque você está falando de sistema hidráulico. Né? E muitas vezes, dentro de uma edificação e numa indústria, você nem sabe onde passa a tubulação. Bom, quais são os pontos, só para todo mundo ter uma ideia, que a legionela mais cresce? Água estancada, ou seja, água parada. Então tenta imaginar o seguinte, você tem uma linha principal de água. Aí alguém puxou uma linhazinha para fazer um bebedouro. Tá? Aí alguém falou, vamos mudar aqui, o arquiteto falou, muda aí. Então eles tiram o bebedouro daqui, atarracha aqui bota um tampão. Um tampão e a vida segue. Só que essa água ficou parada, certo? A legionela aqui vai... Não é PA, é PG, progressão geométrica. Aí ela cresce, porque é um ambiente bom para ela, é água estagnada, limpinha, biofilme e tudo. Aí ela vai... Boa. E aí ela vai andando, ela falou, eu vou dar um passeio. Aí ela entra no sistema principal. Aí ela começa a contaminar todo o sistema. Tudo por causa de uma tubulação de 5 centímetros. E 90% de hotel, hospital, shopping tem isso. E por quê? As coisas mudam, né? É a mesma coisa que você, quando vai num shopping, onde está o bebedouro? Na porta do banheiro. Meu, isso é crime. Se lembra da privada que eu falei? Então, e não é uma privada, são 10 privadas soltando coisa, cada um de um jeito, contaminando não só o banheiro, mas tudo, e levando para fora, por causa do ar-condicionado, que tem um sistema de circulação, e vai contaminar o bebedouro. E quem é que tem coragem de beber num bebedouro na frente de um banheiro? É um absurdo. Mas eles fazem isso por quê? Porque a linha, né, a tubulação, passa ali do lado do banheiro. Né? É mais fácil. Mas ninguém pensa na saúde pública. Né? Então, por isso que eu estou dizendo, água não é uma coisa fácil. Tem que tomar muito cuidado com a água. Não é só beber. Tem que saber muito bem o uso da água, que tratamento tem que fazer. Então a CETRI se especializou, né, no processo de dar aos nossos clientes um processo chamado gerenciamento do risco da legionela, entre aspas, avaliação de risco, para minimizar o risco de contaminação, não só das pessoas que trabalham naquele local, mas também a comunidade. Porque se você tiver uma torre de resfriamento, você pode alterar a vida de uma cidade inteira. E como que funciona para as pessoas chegarem até vocês? Porque talvez seja um tema que ele não é tão conhecido. Uma pessoa que vai morar no edifício, que vai comprar um prédio,
um hospital que estava meio abandonado vai trocar gestão, um hotel que é comprado por outra gestão. Então, como que o pessoal olha para isso, para daí buscar uma empresa ou alguém especializado para trabalhar nesse processo investigativo e depois, se for o caso, corretivo? Como que você, nesse tempo de mercado aí, observa que as pessoas, da onde que sai essa motivação para que elas cheguem até a CETRI e, a gente precisa desse caso? Na verdade, a tua pergunta é fantástica, porque o problema é conhecimento. E, além do conhecimento, é a negação. Então, o maior desafio nosso, não só no Brasil, com exceção, em homenagem à sua esposa, a Inglaterra, que lá é lei, é obrigado, como a Espanha, Portugal, tem alguns países que é lei. Já levaram um pouquinho mais a sério. É lei. Tem que fazer. Né? Se você tem um reservatório tal de tantos litros, você é obrigado a fazer. Não importa se é residencial, comercial, não vem ao caso. Né? Gente séria, porque estamos falando com vida humana. Né? E a gente tem como minimizar o risco. Então, toda vez que alguém sabe e não fica negando, nos procura. Porque começam a ter consciência que a legionela não escolhe a quantidade de dinheiro que você tem na criptomoeda agora. Não dá mais para falar dinheiro na carteira, porque ninguém mais tem dinheiro na carteira. Né? Então, não é nem na criptomoeda, nem no cartão de crédito, nem no Pix, nem nada. Lembrando que o Pix não vai ser taxado, né? Até o momento que gravamos esse episódio. Vamos colaborar com a fake news lá, né? Então, o que acontece? A legionela afeta todo mundo. Né? Se você está falando de uma indústria, desde o CEO, o acionista, até a pessoa de menor qualificação dentro da fábrica, todo mundo está susceptível à mesma coisa. Porque o CEO ou qualquer outro vai beber água da mesma fonte, vai respirar da mesma fonte e vai correr o risco igual. Num prédio, numa edificação igual, no hospital, as pessoas já estão doentes, cara, já estão entrando lá doente. Quanta gente entrou porque quebrou a perna e morreu porque pegou uma pneumonia. Mas aí o pessoal fala, não, pegou uma pneumonia, porque sabe... Uma bactéria resistente. Não sei o quê, papapi, papapá. Não é todo o hospital que faz análise, são raríssimos os que fazem, raríssimos, infelizmente, né? Porque o hospital deveria ter protocolos mais rígidos, né? Porque a gente poderia salvar muitas vidas, podíamos fazer muita coisa boa, né? Tem hospital que faz, tá? Não vou dizer que são todos que não fazem, e alguns que fazem, né? Que é clientes nossos, fazem com muita firmeza, seriedade. Dificilmente a gente fala o nome, porque a gente não tem autorização do cliente para falar. Muitas vezes eles preferem ficar no anonimato e cuidar das questões internas, né? Mas tem hospitais que realmente fazem investimento bastante sofisticado. Tá? Porque, só para concluir, legionela ela adora pessoas acima de 50 anos. Legionela prefere homem do que mulher, ou seja, para cada 3 casos para homem é 1 para mulher. A mulher é bem mais resistente, mas isso a gente já sabia, né? Ou seja, ela é resistente para tudo, então não é por causa da legionela que ia ser diferente. Então, as mulheres, como sempre, estão na nossa frente. Fumante, obviamente, né? Qualquer pessoa que tenha problema respiratório, ela é mais susceptível, né? Ela vive, como eu já falei, de 20 a 60 graus, é melhor ambiente, o pH da água normal, a água estagnada, né? Spray aerosol, e aí vai. E o cloro, o tratamento normal para água potável, não faz nada. Lembrando que muita gente me pergunta o seguinte, Marcos, eu vou colocar uma lâmpada UV e vai resolver. Calma, o UV não tem residual, primeira coisa. Se você colocar na saída, a hora que vai formar o spray, você está minimizando em quase 80% o problema da legionela, porque mata, mas não 100%. Tá? Mas se você colocar 10 centímetros antes, já não vai ser a mesma eficiência. Tá? Então, pessoal, quando vocês forem para Disney, naqueles sprays que tem, você pode ter certeza, nos sprays, não no splash lá, no spray, pode ter certeza que os caras estão de olho nesse negócio. Porque se alguém... E já na Disney já aconteceu.
Foi na Califórnia, na torre de resfriamento da Disney. Teve óbito de pessoas que estavam andando na rua e se contaminaram com a água da torre de resfriamento do ar-condicionado da Disney, mas foi lá na Califórnia. Tá? Mas tem vários casos. Tem até na aviação. Não dentro do avião, mas quando lava o avião. No metrô de Chicago, não dentro do metrô, mas para o pessoal que faz a manutenção com lava-jato, sabe? Do trem. E quando a gente vai no lava-jato? Antigamente, na minha época, todo mundo ia para o lava-jato, era uma festa, né? Deixar lá o carro lavando e você ficava do lado, alguém tomando cerveja e aquele spray, tudo. E são fontes, né? Porque da onde vem a água do lava-jato, vocês não têm ideia, né? Nem queiram saber, né? Vocês sabem porque vocês trabalham com a parte de reciclar a água, que é muito importante, mas a maioria não conhece, né? Então é isso. Todo o ambiente que nós vivemos, né? Todos que estão assistindo aqui e vivem, pelo menos, se estão assistindo é porque tem pelo menos um celular, né? Então vivem em algum lugar que tem água potável. É onde tem a incidência da legionela. E para conversar com a gente, se tiver alguma dúvida, tem duas formas de você fazer. Acessar o nosso site, www.cetre.com.br, e aí você tem toda a comunicação com a gente. Lembrando que no Brasil existe uma norma técnica da ABNT que fala sobre legionela, que chama-se ABNT NBR 16824. É muito importante, porque se houver algum caso de legionelose e você não fez nada, não cumpriu com essa norma, você vai ser penalizado. Porque o que acontece? A norma não é obrigatória. Mas se acontecer alguma coisa e tiver uma norma, aí você está ferrado. Né? Então, eu aconselho... Como técnico, você negligenciou. Negligenciou. E só para terminar, na área de efluentes, né? Aonde está a legionela? A legionela está, na maior parte, em efluentes de lácteos e celulose e papel, e aonde tem aeradores. Sistema lá desativados, todos têm. Então, o aerador vai provocar o quê? Spray. Spray, partículas. Então é o seguinte, se o aerador está bem no meio e vamos dizer assim, o tanque, né, esteja numa certa distância, possivelmente não vai haver problema se não houver vento. Okay? Se tiver vento... Normalmente tem. Para um então, lado ou para o outro. Pode haver contaminação das pessoas. Né? Já houve casos... Mesmo em efluente. Mesmo efluente. Porque é o seguinte, aí ela tem uma outra atividade, porque você vai dizer, mas você acabou de dizer que a água tem que ser boa, lá a coisa vai... Não, é que tem alguns nutrientes dentro da... Por isso que eu estou especificando muito o tipo. Lácteos e celulose. Se você falar, aí o efluente de uma petroquímica, a refinaria. Não, esquece que ela não gosta de petróleo, não gosta nada dessas coisas. Mas de lácteos ela... Adora. Teve casos em planta de celulose e lácteos. Tá? E aí consegue mapear da mesma forma que faria em um sistema residencial. Isso. Você já pegou casos onde você tinha um edifício ou então uma empresa de laticínio ou celulose que você chegou para fazer a consultoria, foi identificado que tinha essa contaminação, e aí se você já pegou algum caso desse, como que foi feito essa desinfecção? Porque a gente fala aí de um sistema de tratamento de efluentes, por exemplo, a carga que a gente vai estar colocando de cloro vai estar começando o sistema do zero. Nem todo mundo tem essa capacidade. Eu vou trabalhar com temperatura. Eu vou acabar com boa parte das coisas. Então, como que funciona isso se você já pegou algum caso? Bom, a gente já pegou tudo que é caso, né? Então, por isso que precisa ter um especialista para saber qual é a melhor forma de mitigar aquele problema. Num efluente, você não pode jogar cloro, você não pode fazer nada. Aquilo lá você não pode nem encostar. Né? Porque você imagina, se vier um louco e falar, não, dosa uns cloro aí, e começa a danificar todo o tratamento, o problema piorou. Né? Então, calma.
tudo tem como, mas tem que ser muito bem analisado, né? Lógico que se a gente ficar dando todas as dicas, ninguém vai me chamar, né, para fazer. Mas vou dar essa dica aqui. Na parte de efluente, normalmente, quando a gente faz, é preventivo antes de saber se tem ou não. Máscara. P3 para o operador. Não só pela legionela, mas para qualquer outra coisa. Claro. Acabou. Então, ok? Então, vocês que cuidam muito dessa área, máscara. Porque é um problema respiratório, né? Então, se ela ficar na tua mão, a legionela não vai te fazer nada. Outras coisas podem fazer, mas não a legionela. Então, para você evitar em tratamento, ETE, efluentes e tal, máscara. Você pode... Seria, de certa forma, comum e recomendado em todos os tipos, não só laticínios, papel celulose, é padrão. Só que é aquele EPI que ninguém gosta de usar. Passamos por isso na pandemia, onde teria que usar a máscara e todo mundo sabe o incômodo que é. Então, sabe o que acontece? Assim, se a empresa não fornecer o EPI para o colaborador, ela está cometendo, né? Infração. Se o colaborador esconde que não está usando, aí começam a ter os problemas. Porque se acontecer alguma coisa grave e for para a justiça, quem vai se ter problema é o empregador. Né? Normalmente é isso que acontece. Então, o empregador tem que monitorar se está sendo usado ou não. Se está sendo usado. Porque EPI foi feito para usar, não é para ficar pendurado. Né? E para cada função... A máscara protegendo o pescoço da contaminação. Exatamente. Então, cada função tem um EPI recomendado. No nosso caso, em todas essas questões, principalmente na área de efluente, a gente sempre recomenda usar a máscara, não só pela legionela, mas uma questão de saúde pública, né? Para você não ser contaminado, porque pode acontecer lá dentro, ter alguma outra... Você pode ser alérgico, enfim, tem uma série de condições, por isso que tem EPI, então uma máscara, nesse caso, resolve. Vou só dar mais uma outra dica, porque alguém vai perguntar que está assistindo, né? Porque está cheio... Nós temos várias pessoas que estão nos assistindo que têm rapidez no raciocínio, né? Muito rápido, e vai dizer, vou te pegar. E no sistema de incêndio? Eu tenho que desgotar tudo, tenho que colocar cloro, como é que é? Pessoal, o sistema de incêndio existe para incêndio. Ele não é usado para... do dia a dia, certo? Você não vai tomar banho com essa água. Exato. Então, o que a gente tem que fazer? Preservar o maior risco, né? Então, o maior risco é o incêndio. Então, por favor, não faça análise no sistema de incêndio, porque a hora que sair aquele spray, o maior problema é o fogo, não é a legionela. Não é a legionela. Então, esqueça. Tem legionela no sistema de incêndio? Provável. Possivelmente tem. Mas porque a água está parada, está estagnada, tem temperatura. Todos os pré-requisitos, você passou aqui. Tudo. Agora temos um problema. Num edifício e em muitas indústrias, normalmente tem o quê? Um reservatório. A parte de baixo é o quê? Reservada para quê? Para o incêndio. E a de cima é normal. Então, pessoal, falem com a gente porque esse é um pepino. Tá? E é grande, não é pequeno não. Isso acontece em qualquer lugar. Prédio residencial, condomínios, shoppings, hospital, tudo. Aonde tem um reservatório conectado, potável com incêndio, começa aí o problema. Tá? Tanto que tem muita indústria que está começando a montar sistema de incêndio separado da potável. Por quê? Na indústria, muitas vezes a água potável, né, que vem do reservatório, é usada para o processo. Indústria de alimentos, indústria de bebida. Então, é complicado. Né? Não só pela legionela, mas também de contaminar o produto terminado. Por isso que a CETRI ampliou, depois da legionela, ela faz outra coisa também, que chama o Plano de Segurança para Edificações e Indústrias, onde a gente inclui a água de consumo, bebê, problema digestivo, aspiração, legionela, contato, problema de pele, olhos, otite, tudo isso, e água como matéria-prima para o processo. Por exemplo, água para indústria de alimentos, água para indústria de bebida, água para lavar alface no restaurante. Você acha que alguém
olha para essa água, tem que olhar com muito cuidado. E agora você falou disso aí, vai dependendo o mercado no setor ali onde fica a alface, etc. Tem normalmente um aerosol, né? De água para manter o lugar refrigerado e manter... Supermercado. Supermercado. Sim, senhor. Já teve vários casos de legionela. Porque você não sabe que água que é essa. E muitos supermercados também não sabem. O gerente lá, né? O pessoal da operação, não tem a menor ideia. Para eles, água é água. Tem um fluxo de água, tá na mesma caixa, tô bebendo, não tá dando problema. Exato. Então, o que acontece é o seguinte, não estou culpando ninguém porque é um problema de desconhecimento. Por isso que a gente... né, Eu tava olhando esse livro há um tempo para fazer um gancho. fizemos o livro da legionela, né? Então, esse livro aqui está impresso porque eu tenho só essas duas unidades que é para mostrar. Mas a gente tem no nosso site da CETRI. cetri.com.br, está escrito lá livros. Você vai ver esse livro da legionela, você pode baixar, fazer o download, você vai ter ele grátis, do jeitinho que está aqui. Né? Então, vai virar um PDF, você pode ler tranquilamente. Como eu falei, aqui é um livro onde tem várias pessoas que escreveram, né, ajudaram a escrever. O que a gente comentou antes da criação da marca pessoal, mas para criar autoridade. Então está tudo aqui muito bem explicado. Logicamente, ele não está atualizado só no capítulo 1, porque todos os outros capítulos não precisa atualizar. A única coisa que faltou no primeiro capítulo que eu escrevi é que foi agora adotado no Brasil uma norma técnica. Okay? E foi muito baseado no livro, tanto que a norma técnica brasileira tem como referência bibliográfica o nosso livro, como também várias outras certificações. E você também pode aproveitar, pode ficar à vontade, você pode aproveitar e baixar esse livro também, que é o Plano de Segurança da Água, na visão de especialistas, que a gente também escreveu, que é o que eu falei. Aqui a gente também fala um pouco sobre o Plano de Segurança da Água para edificações e indústrias, que foi a CETRI que desenvolveu, que entra água de consumo, aspiração, contato e água para matéria-prima, né, para vários processos. Lembrando, não fomos nós que inventamos o Plano de Segurança da Água. Quem inventou foi a Organização Mundial da Saúde, mas ela fez para água de consumo humano, água potável. Nós incluímos aspiração, contato e água como processo industrial. Então, isso também a gente vende, né, como serviço, e muitas empresas estão preferindo hoje fazer o Plano de Segurança da Água do que só a legionela, porque aqui inclui tudo. Claro. Então, potável, porque, pessoal, você sabia que o edifícios, exceto residência unifamiliar, mas no edifício residencial, o responsável pela água potável é o síndico. Não é a concessionária. Então, cobre dele, porque ele é obrigado a fazer análise. No meu condomínio, eu estou sempre, né, como eu sou chato, a gente acabou de fazer as análises, não tem cloro. Nenhum lugar no prédio. Por quê? Porque a gente tem um reservatório inferior, superior, vem o cloro da concessionária, eu moro em São Paulo, a Sabesp, ela tem o cloro na entrada, mas passa um tempo no reservatório inferior, passa um tempo no reservatório superior, o cloro vai embora. Você foi. E, pessoal, nós estamos lavando lavando louça, lavando vegetais em todo mundo, sem cloro. Eu posso estar contaminando tudo que eu estou comendo, sem saber. Achando que está super seguro. Sim, porque é água, né? E a responsabilidade é do síndico. E isso dá problemas legais, né? Então, pessoal, a cloração secundária também não deixa de ser uma medida preventiva. E eu recomendo para todo mundo parar para pensar nisso também. Tá bom? Muito legal. Eu acho que abre a caixinha, a gente consegue deixar a pulga atrás da orelha referente ao tema. Felizmente, ao mesmo tempo que a gente desperta essa preocupação por agora ter o conhecimento de que é um problema que existe, ele é estudado, a gente traz também uma pessoa especialista no tema para, caso você tenha essa preocupação e queira garantir que ela vai ser minimizada ou que ela não existe, vocês podem entrar em contato com o Marcos aí para resolver esse problema. É autor de livro, tem experiência, tem uma empresa especializada nisso, então com toda certeza ele vai conseguir resolver esse problema caso exista. Mas
é sempre bom a gente ter essa segurança, né? Quando a gente fala de saúde, não é brincadeira, né? Quando a gente fala de água, tem que dar uma atenção diferenciada, e que bom que a gente tem uma pessoa com conhecimento para isso. Ainda sobre o plano de segurança da água, a gente vai fazer um episódio só sobre isso, com o Marcos, aproveitando a presença dele aqui e todo o conhecimento que ele tem. Tem mais alguma dúvida referente a isso? Não, acho que era isso mesmo. Muito bom. Acho que o pessoal pessoal de operação e projetista aí de laticínios, acho que ficou meio preocupado. Conheço um pessoal que assiste o nosso podcast e trabalha com projetos e consultoria, que com certeza eles vão olhar com isso com um pouquinho mais de diferença e cuidado, até para as equipes que vão prestar serviço nesses lugares. A gente não tem esse conhecimento, né? Quantas pessoas vão em laticínios fazer testes de produtos químicos na estação, vão instalar equipamento, às vezes vai fazer uma manutenção, tem um aerador do lado e você está fazendo a manutenção do outro na mesma lagoa. Então é interessante, eu particularmente não tinha o conhecimento disso, né, e é algo para a gente tomar mais cuidado, né? Que bom que a gente tem um especialista para já adiantar um pouquinho dos problemas. Isso aí, valeu, gente, muito obrigado, até a próxima. Obrigado, Marcos, vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Obrigado a todos. Valeu, pessoal, até a próxima.